Em 19 de junho de 1944, um dos maiores, mais importantes e mais veteranos navios da Marinha Imperial Japonesa encontrou um submarino americano, um 16º de seu tamanho, em sua primeira patrulha de guerra. Esse encontro, que representou uma disputa entre duas das principais tecnologias navais que definiram a guerra no Pacífico, também representou a mudança de fortunas das duas marinhas naquela guerra e foi parte de um ponto de virada significativo naquela guerra. O afundamento do porta-aviões japonês Shokaku pelo United States Ship Kavala é uma história que merece ser lembrada. Em junho de 1944, os Estados Unidos da América estavam na ofensiva, tendo tomado as ilhas Gilbert e Marshall. A estratégia dos Estados Unidos da América de saltar de ilha em ilha avançou para as Ilhas Marianas. Os 71 mil homens do 5º Corpo Anfíbio dos Estados Unidos da América, liderados pelo Tenente-General Howland Mads Smith, invadiram a estratégica ilha de Saipan. Sua captura colocaria as principais ilhas japonesas ao alcance dos Estados Unidos da América. Os japoneses reconheceram a importância estratégica de Saipan e comprometeram uma parte significativa de sua frota para um ataque. Em 1944, a Marinha Imperial Japonesa estava exaurida, principalmente devido às perdas de tripulações aéreas, mas a frota ainda era significativa e capaz de montar uma grande ação de porta-aviões. Enquanto os americanos assumiam que o objetivo estratégico era atacar a frota de invasão de Saipan. Na verdade, o objetivo japonês era provocar um engajamento naval decisivo. Eles queriam causar uma perda considerável aos Estados Unidos da América, marinha que a América seria forçada a negociar pela paz. A primeira frota móvel, sob o comando do vice-almirante Gyasuro Ozawa, tinha 5 porta-aviões de frota, incluindo o Taiyu, o maior e mais novo porta-aviões japonês, o Shokaku e o Zuikaku, veteranos de Pearl Harbor, além dos antigos porta-aviões Junyo e Ryu, e 4 porta-aviões leves. Os 9 porta-aviões foram apoiados por uma grande frota de batalha que incluía 5 couraçados, 12 cruzadores e 34 contratorpedeiros. Apesar de estar em desvantagem em relação aos Estados Unidos da América, 5ª Frota, sob o comando do almirante Raymond Spruance, que incluía 15 porta-aviões e quase o dobro de aeronaves, Ozawa viu uma vantagem. Os japoneses possuíam mais de 500 aeronaves operando a partir de bases terrestres sob seu controle em Guam, Iap e Rota. As aeronaves terrestres não só igualariam em número as de porta-aviões, como também tinham maior alcance, podendo atacar os Estados Unidos da América, frota enquanto os aviões dos Estados Unidos da América estariam fora do alcance para contra-atacar. A Marinha Imperial Japonesa talvez nunca tenha chance melhor. O palco estava pronto para a derradeira batalha entre porta-aviões na Guerra do Pacífico, mas o plano de Izawa tinha uma falha grave. No início da guerra, os japoneses tinham vantagem em treinamento e equipamento, mas em 1944, os americanos se igualaram em números e melhoraram substancialmente seu equipamento, treinamento e táticas. Enquanto isso, a frota aérea japonesa lutava para compensar perdas anteriores e seu equipamento não acompanhou o ritmo. Apesar das suposições de Izawa sobre atacar de longe terem sido úteis na batalha, o duelo aéreo foi desigual. Nos ataques aéreos do primeiro dia, os japoneses perderam mais de 350 aviões para uma perda americana de menos de 30. A batalha aérea foi tão desequilibrada que ficou conhecida como a Grande Caçada de Perus das Marianas. Enquanto a batalha aérea é bem conhecida, a batalha foi, na verdade, vencida principalmente sob o oceano. Os submarinos americanos foram cruciais para localizar e rastrear a frota de Ozawa na batalha. Entre eles estava o United States Ship Kavala em sua primeira patrulha. O Kavala era um submarino diesel elétrico da classe Gato, a primeira classe de submarinos produzida em massa pelos Estados Unidos da América durante a guerra. 77 submarinos da classe Gato foram produzidos entre 1940 e 1944. O United States Ship Kavala, o 32º submarino da classe Gato, foi estabelecido em março de 1943. Lançado em novembro e comissionado no final de fevereiro de 1944,
o Kavala partiu de Connecticut para Pearl Harbor e em 31 de maio iniciou sua primeira patrulha a leste das Filipinas. O Kavala estava sob o comando do comandante Herman Kostler, graduado em 1934 da United States Academia Naval, que havia ganhado 2 estrelas de prata por seu serviço como oficial executivo no United States Ship Guardfish, com 94,79 metros e 22,86 centímetros de comprimento, deslocando 1.525 toneladas. O armamento principal do Cavalo eram seus 10 tubos de torpedo, de 53,34 centímetros, 6 à frente e 4 atrás. A caminho de sua patrulha no leste das Filipinas, Kavala estava bem posicionado quando as 2 frotas se aproximavam. Na noite de 17 de junho, Kavala rastreava um pequeno comboio quando seu radar detectou um contato de navio. Conforme Kavala se aproximava, o contato se multiplicou. Kostler e Kavala descobriram uma parte da força-tarefa de Rosawa. Embora Kavala tivesse alvos fáceis, os submarinos deviam primeiro relatar os contatos. Kostler decidiu interromper o contato e relatar a observação. Kostler tentou retomar contato no dia seguinte. Era um trabalho perigoso, pois a força-tarefa tinha ampla cobertura aérea e escoltas projetadas para matar submarinos. Na madrugada do 19, um avião voou tão baixo sobre o Kavala submerso que a tripulação podia ouvir seu motor rugir. Por volta das 10h30 da manhã seguinte, Kostler avistou aeronaves voando baixo e circulando à distância pelo periscópio. Quando o Kavala se aproximou, eles se viram no centro de um dos grupos de tarefas de Ozawa, conhecida como Força A. À sua frente, um grande porta-aviões seguia um curso constante contra o vento sudeste, levantando grandes ondas de proa. Kostler podia ver que o porta-aviões vulnerável estava recuperando aviões. Kostler, juntamente com seu oficial executivo e oficial de artilharia, identificou o porta-aviões como da classe Shokaku. O Kavala também havia detectado um destroyer nas proximidades, sem parecer ter detectado o Kavala. Atacar o porta-aviões colocaria o Kavala em risco. O porta-aviões avistado era, na verdade, o próprio Shokaku. Lançado em dezembro de 1937, o Shokaku foi o primeiro porta-aviões japonês construído sem as restrições do Tratado Naval de Washington, que expirara em dezembro de 1936. O Shokaku, com 257,4 metros de comprimento e deslocamento de 26.675 toneladas longas, era mais de 20% maior que os porta-aviões construídos durante o período do tratado e que um porta-aviões americano pré-guerra tendo 10.000 toneladas a mais. O porta-aviões Shokaku, cujo nome significa grua voante, participou do ataque a Pearl Harbor junto com seu navio-irmão Zuikaku e foi peça-chave da frota japonesa na maioria das grandes batalhas da Guerra do Pacífico. Seus planos foram cruciais para a vitória japonesa na Batalha do Mar de Coral em maio de 1942, afundando o porta-aviões United States Ship Lexington. Suas equipes de controle de danos salvaram o navio quando ele foi avariado em combate. O dano manteve Shokaku fora da Batalha de Midway, e ainda é incerto se sua presença teria mudado o resultado dessa batalha. Seus aviões danificaram seriamente o porta-aviões Enterprise na Batalha das Ilhas Salomão Orientais e ajudaram a afundar o Hornet na Batalha das Ilhas Santa Cruz. Era um dos maiores, mais modernos e mais veteranos navios da Marinha Imperial Japonesa, e representava uma conta de açougueiro que os americanos estavam ansiosos para pagar. Apenas 20 dias em sua primeira patrulha, Kavala se viu diante de um dos alvos mais importantes da Marinha Imperial Japonesa. A posição de Kavala no porta-aviões era tão boa que Kostler só usou o periscópio 3 vezes ao se mover para o ataque. Kostler decidiu focar no porta-aviões e lidar com o destruidor posteriormente. À 1h18 da manhã, ele mirou no alvo pelo periscópio a cerca de 1.500 metros e pressionou o botão na alça direita. O computador de dados de torpedo Data Computer, do barco determinou uma solução de disparo. O simples computador analógico trabalhou através da trigonometria complexa necessária para ajustar corretamente os giros do torpedo, angulando o torpedo para encontrar o alvo no ponto de interceptação previsto, considerando as velocidades do torpedo e do alvo. Para gerar uma solução de controle de fogo, o torpedo Data Computer usou entradas sobre o curso
e a velocidade do submarino obtidas da bússola giroscópica e do registro do pitômetro, e estimou o curso, a velocidade e o alcance do alvo usando dados do periscópio, radar e sonar. O torpedo Data Computer realizou cálculos trigonométricos para determinar o curso de interceptação do alvo para o torpedo, usando uma interface eletromecânica para definir o curso enquanto os torpedos estavam nos tubos, prontos para disparo. Schuessler ordenou o disparo de 6 torpedos. Disparar vários torpedos simultaneamente aumentava a chance de acerto, e para um alvo tão grande quanto o Shokaku, múltiplos impactos seriam necessários para afundá-lo. Ele ordenou o ajuste dos torpedos para uma profundidade de 15 pés. Ciente de que os torpedos poderiam revelar sua posição, Koestler fez o Kavala submergir enquanto atirava. Os 6 torpedos foram disparados em intervalos de 8 segundos, pedindo uma sequência de disparo de 40 segundos. Às 11h20, os vigias do Shokaku avistaram os torpedos se aproximando. Eles estavam vasculhando o céu por aviões, então podem ter se distraído e notado os torpedos tarde demais para evitá-los. O capitão tentou virar o navio, mas não havia tempo suficiente. O equipamento de som do Kavala captou uma explosão 50 segundos após o primeiro torpedo ser lançado, seguido por mais 2 em intervalos de 8 segundos. Após cessarem as explosões, Koestler presumiu que os demais torpedos erraram o alvo. Ele ordenou que o submarino virasse e se preparasse para a corrida silenciosa, esperando evitar os escoltas do porta-aviões. As primeiras cargas de profundidade explodiram nas proximidades, poucos minutos após o disparo dos torpedos. Koestler levou o Kavala para o fundo, mas pelos alto-falantes ouviam os parafusos de ao menos 3 destroyers em perseguição. A tripulação de Kavala ficou em profundidade e em silêncio, tentando evitar a detecção de som enquanto os destroyers lançavam cargas de profundidade mortais. O barco se afastava lentamente das explosões cada vez mais distantes. De acordo com o registro, os destroyers japoneses lançaram 108 cargas de profundidade nas 3 horas seguintes ao ataque. 56 dessas explodiram perto do submarino. O equipamento de escuta supersônico do Kavala queimou quando a água foi empurrada para o sistema de ventilação, deixando apenas o equipamento de escuta sônica JP, mas o dano não ameaçou o barco. Enquanto o Kavala se afastava, eles ouviram 4 grandes explosões vindas da direção do ataque. Koestler foi para a profundidade do periscópio para tentar confirmar a destruição do porta-aviões, mas a chuva torrencial impediu sua visão. Mais tarde naquela noite, quando era seguro, o Kavala radiou Pearl Harbor, informando que havia atingido um porta-aviões japonês com 3 torpedos e concluiu: "Acredito que o bebê afundou." O relatório de ação detalhado do Chicago não sobreviveu, então os detalhes exatos dos torpedos que o atingiram são incertos, mas havia relatos de testemunhas sobre os danos e as consequências. O primeiro torpedo atingiu o centro do navio à frente da ilha, rompendo um tanque de combustível de aviação e gerando uma bola de fogo em frente à ponte. Pilotos próximos à ilha foram queimados por combustível em chamas enquanto relaxavam. As aeronaves eram atendidas e armadas no hangar, que virou um inferno quando o combustível de aviação nos tubos de abastecimento pegou fogo, e munições e guinchos prontos para a montagem explodiram. Nos ataques seguintes, testemunhas divergem se 3 ou 4 torpedos acertaram, iniciando inundação em uma caldeira, inclinando o navio para estibordo. O navio perdeu energia e propulsão e começou a inclinar-se para a proa, onde um torpedo havia deixado um enorme buraco, possivelmente atravessando-o completamente. Os torpedos combinados causaram danos severos, desabilitando a energia necessária para o controle de danos, além de incêndios e inundações. Com a perda das caldeiras, a propulsão foi perdida e o dano à proa desabilitou a navegação. O capitão ordenou contra a inundação para corrigir a inclinação, mas inundou demais, causando uma leve inclinação para o porto. Porém, foi necessário inundar outra sala de caldeiras. Com a falta de energia, a tripulação não podia operar as bombas para controlar a inundação, e incêndios se espalhavam pelo hangar. As equipes de controle de danos do Shokaku veteranas haviam salvado o navio quando ele sofreu danos nas batalhas do Mar dos Corais e das Ilhas Santa Cruz. Eles apagaram o fogo no tanque de combustível
ao cortar o acesso aos espaços próximos, mas sem energia para as bombas. Não conseguiram controlar a inundação na proa, e os incêndios no hangar pioraram. À 1h30, ficou evidente que não poderiam salvar o navio, então o capitão ordenou seu abandono. A tripulação se reuniu na popa, preparando-se para abandonar o navio. A proa afundava devagar, permitindo que todos procedessem de forma organizada sem abandonar ninguém. Às 14h08, uma grande explosão ocorreu na proa. Uma bomba aérea, possivelmente atingida pelo incêndio no hangar ou lançada para frente conforme a proa afundava, explodiu dentro do hangar. Abaixo do convés, o navio vinha lentamente se enchendo de vapores de gasolina, resultado de tanques rompidos e combustível de má qualidade. A bomba inflamou os vapores por todo o navio, causando 4 explosões terríveis, as que Kossler ouviu a bordo do Kavala. A água jorrou pelo convés e fluiu pelo elevador até o hangar. E isso pela popa, onde a tripulação se reuniu para cima, jogando homens pelo convés para dentro dos incêndios. O navio afundou quase verticalmente, submergindo em menos de 2 minutos após a grande explosão. Naufrágio resultou em 1.263 mortos e 557 resgatados da tripulação. Shokaku não foi a única baixa japonesa na batalha. O porta-aviões Taiyo, o mais novo e maior da frota, foi atingido por um torpedo do submarino United States Ship Albacore. O Taiyo, bem blindado, deveria ter resistido a um único torpedo, mas erros de suas equipes inexperientes de controle de danos causaram uma explosão interna que o afundou. Além disso, o porta-aviões Ryo foi afundado por aviões do United States Ship Bella Woods. Igualmente importante foram as perdas aéreas, já que muitos dos aviões que não foram abatidos se perderam com os 3 porta-aviões afundados. Na batalha, os japoneses perderam mais de 400 aeronaves de porta-aviões e 200 baseadas em terra. A frota aérea foi devastada. Os poucos porta-aviões restantes tornaram-se praticamente irrelevantes por falta de aviões e tripulações aéreas qualificadas. Ozawa recuou para o norte. A batalha foi um ponto de virada que eliminou a capacidade da marinha japonesa de realizar grandes operações com porta-aviões. O Kavala finalizou sua patrulha e foi condecorado pela presidência por afundar o Shokaku. Ele completou com sucesso 6 patrulhas de guerra no Pacífico, afundando o destroyer japonês Shimatsuki em novembro de 1944. O Kavala continuou a servir após a guerra e só foi retirado dos papéis navais em 1969, quando se tornou um navio-museu. Hoje, o United States Ship Kavala está em exibição no Seawolf Park, na Ilha Pelican, no Texas, e você pode ir visitá-lo. Jisaburo Ozawa terminou a guerra como o último comandante em chefe da Marinha Imperial japonesa. Ele foi considerado um dos mais habilidosos oficiais japoneses durante a guerra, sendo descrito como corajoso e compassivo com seus soldados. Ele faleceu em 1966, aos 80 anos. Herman Kossler serviu na Marinha dos Estados Unidos por 43 anos, passando pela Segunda Guerra Mundial, Coreia e Vietnã. Ele se aposentou como contra-almirante, sendo condecorado com 3 estrelas de prata, a Cruz da Marinha, a Medalha de Serviço Distinto e 2 Legiões de Mérito. Ele faleceu em 1988, aos 76 anos. Espero que tenha gostado deste episódio do History Guy com pequenos trechos de história esquecida de 10 a 15 minutos. E se você gostou, por favor, vá em frente e clique no botão de curtir. Para perguntas, comentários ou sugestões para próximos episódios, utilize a seção de comentários. Responderei pessoalmente com prazer. Siga o History Guy no Facebook, Instagram, Twitter e confira nossos produtos em teespring.com. E se você quiser mais episódios sobre a história esquecida, tudo o que você precisa fazer é se inscrever.